Oi galera, hoje o Sala da Net traz um tema muito importante para mim e eu tenho certeza que para você também. Acho que é uma das coisas mais importantes na vida, que é a fé. A fé a Deus, né? Tem coisa mais importante do que Deus, do que a sua crença. A gente veio conversar com uma pessoa muito especial. Então eu apresento para vocês hoje aqui, dentro da Igreja da Paz, aqui na Granja Julieta, o pastor Victor Lin. Tudo bom, pastor? Tudo bem, prazer estar aí com você também. É um prazer estar aqui, vocês não têm noção do que é a paz de estar aqui dentro, né? A gente chega aqui nessa igreja, já sente essa paz que eu quero saber como é que, se existe uma explicação para isso, porque assim, eu não quero mais ir embora daqui, olha onde estou sentada. Eu nunca sentei assim numa igreja, viu? Até cheguei aqui e perguntei para ele, a gente pode sentar assim de costas, né, para a cruz e tudo mais, e eu achei lindo isso. Pastor, eu queria saber como é que surgiu isso na sua vida, ser pastor, né, porque eu sei que ele é pastor e psicanalista também, né, que são duas coisas que, na minha opinião, combinam bastante, né? Acho que sim. De certa forma, né? Não necessariamente, não sempre, mas combina. É possível. Então, eu queria saber com você como surgiu, o que veio primeiro, o pastor ou o psicanalista? Na minha história veio primeiro o pastor, né? Eu sou de uma família de luteranos e nasci nesse contexto e naquele contexto da minha infância, ser membro de uma comunidade era uma questão muito importante. Não era tanto a questão de uma concepção religiosa muito elaborada, mas era o fato de pertencer a uma comunidade. A igreja luterana é uma igreja feliz, sem castigo, e que veio celebrar a vida, né? Que comunga disso. Então, eu queria saber qual é a visão da igreja luterana nesse aspecto. É um aspecto que eu acho que é muito importante para a igreja luterana. Ela é uma igreja que tenta celebrar a vida como a vida é, sem a necessidade, que é muito frequente a gente encontrar no contexto religioso, de fazer do ser humano algo diferente do que ele é. Então, a igreja luterana tem como seu elemento, assim, um elemento central, a ideia de que o ser humano é ambíguo. A expressão clássica para isso é que ele é simultaneamente justo e pecador. Com isso ele quer dizer que o ser humano tem em si sempre, continuamente, aspectos nos quais ele tem grandeza e nos quais ele tem todas as suas limitações, as suas falhas. E ele pode ser assim. Ele nunca vai deixar de ser assim. Então, por isso, é um lugar, um contexto no qual a gente pode viver e celebrar a vida sem ter que blefar. A fé para você? A fé? Olha, para mim a fé não é uma questão... Primeiro tem que falar pelo negativo, que ela não é, né? A fé não é algo do tipo acreditar que certas coisas sejam verdadeiras, da ordem de certas frases, assim, né? Certos conceitos. Isso não é fé. A fé não é pensar que certas coisas são. Eu entendo a fé muito mais como algo que é da ordem do ato, é uma atitude de confiança que faz com que a pessoa, apesar de não saber, e apesar do não saber, que sempre está presente na vida da gente... Não saber o que vai ser, você quer dizer? Não saber o que vai ser, não saber se é isso, se é aquilo, das incertezas, né? Apesar disso, a pessoa ousa se lançar para a vida com coragem. E essa coragem vem da onde? Quando a pessoa se lança para alguma coisa que ela tem em mente, ela vai com fé, né, como se diz? Isso, vai com fé, andar com fé eu vou. Né? O que quer dizer isso, andar com fé? Na minha perspectiva, né, na minha interpretação, significa que, embora a gente normalmente procure ter alguma certeza para fazer para qualquer passo para andar, a fé significa que você pode declinar dessa certeza dizendo que vale a pena. No sentido luterano, não importa se eu errar ou se eu acertar, importa que eu vá. Essa fé que você fala é uma fé na própria pessoa ou é uma fé em Deus? Que Deus vai resolver para mim, como a gente fala, né? Eu tenho fé de que Deus vai me dar isso, eu tenho fé de que eu vou conseguir porque Deus vai fazer. Como é que é isso? Essa fé deve ser em uma pessoa maior como Deus, né, como a visão de Deus, ou essa fé
em mim mesmo, no meu potencial ou, sei lá, de alguma energia minha que vai me trazer isso? Olha, com certeza não é a fé no sentido, embora esse seja acho, o sentido mais frequente, né? De que tem alguém que vai garantir as coisas, né? Mas é o contrário, é o ato de que, embora não haja alguém, um Deus ou alguém no sentido do tipo que vai me proteger e vai garantir de que as coisas funcionem, não é nesse sentido. A gente deve ter fé independente de Deus. Te deixa ele descansar um pouco? Como é que é? Eu acho que é uma coisa na qual Deus, na minha interpretação, Deus evoca em mim e de mim uma coragem. É uma coragem de ser. Existe um teólogo luterano chamado Paul Tillich, escreveu um livro belíssimo chamado A Coragem de Ser. Ele fala exatamente dessa capacidade de você acreditar, não no sentido de que vai dar certo, mas de que você é convocado a fazer o que pode fazer, a colocar-se. É um se lançar, é um colocar na vida. Psicanálise, como é que ela surgiu na tua vida, no meio de ser pastor e aí teve vontade de ser psicanalista? Como é que surgiu isso? Olha, surgiu por, acho que, diferentes questões, mas uma por questões pessoais, de foro íntimo meu, na minha vida, um momento na minha vida, eu achei importante fazer isso, fazer uma análise. Primeiro foi para você mesmo? Isso, foi para mim mesmo, né? Eu fui fazendo a minha própria análise e ali eu fui descobrindo, enfim, me encantando com a psicanálise. Nessa mesma época, eu morava na Alemanha na época, conheci um teólogo muito conhecido lá, Eugen Drewermann, ele é também psicanalista, um teólogo católico, e escrevia muito. E quando eu li as coisas dele, eu aprendi a reencontrar um caminho possível para mim de religião. Houve um momento, então, quando fui fazer análise, houve um momento de crise com a religião. Eu não conseguia mais partilhar de um discurso que eu via à minha volta. Eu não podia ser também eu autor desse discurso religioso naquela época. Então a psicanálise me ajudou a ser de novo, a pensar a questão religiosa de um jeito que fazia mais sentido. Na minha opinião, a coisa se complementa mesmo. Se complementa, sim. Dentro de alguns limites pode se complementar, acho que é num sentido mais profundo, acho que é próximo, que é uma diferença fundamental também. Qual que é essa diferença? A diferença fundamental é que, num primeiro momento, a religião se coloca diante do outro como alguém que responde pelas questões. Pelas questões e traz certeza. E o psicanalista, ele produz incerteza. Né? Ele faz a pessoa achar a resposta dela, não a resposta vem pronta. Isso. Né? Ele não responde desse lugar no qual a pessoa coloca. E uma comunidade religiosa, na comunidade religiosa, as pessoas religiosas, elas sempre escolhem alguém que supostamente sabe o que lhes falta. E aí aparece o pastor, aparece a religião dizendo, nós sabemos, e responde desse lugar no qual é posto. Isso é a regra número 1 que a psicanálise tem, que ela não se faz isso. Como psicanalista, eu não vou responder desse lugar no qual eu sou posto pelo paciente. Né? Então, nesse sentido, não dá para pensar que é a mesma coisa, porque tem essa diferença. Porém, eu penso que também na religião é possível articular, embora haja essa demanda, essa procura das pessoas religiosas, né, das pessoas que participam de uma comunidade, de que alguém, o religioso, o clérigo, responda desse lugar, mas ele pode também não responder e pode produzir algo semelhante que o analista faz com os seus pacientes, remetendo a pergunta. E aí é parecido. Porque a gente sempre procura alguma coisa confortável, né? Todo mundo tem questões, principalmente uma coisa do mistério da vida, né? Isso. O que é a vida? Da onde viemos, para onde vamos? Então, seria muito confortável que alguém, já que Deus não aparece em carne e osso, que alguém em carne e osso te responda Exatamente. isso. Né? Essa é uma questão fundamental. Ela, antes de ser uma questão, às vezes a gente pensa que a religião produz isso. Não, está no humano, a busca por a gente chama na psicanálise isso de um grande outro, aquele que sabe, e isso surge porque somos falantes, sempre teve um outro que sabe o que as palavras significam e eu não sabia, então o saber sobre as minhas coisas, desde sempre, né, na nossa história, está posta num outro. E isso fica, essa suposição de que um outro saiba. E aí o que acontece é que a gente vai o tempo todo procurando alguém que sabe de mim. Né? Pode ser um médico,
pode ser alguma outra pessoa. Né? Isso, em todas as relações é possível que essa estrutura, mas ela é essencialmente religiosa, porque a religião encarna, por excelência, ela se deixa seduzir para esse lugar. Eu sei e eu respondo. Né? Então, esse é um risco da religião muito grande. Em algum momento, pense que pode fazer o seu sentido, né? Mas só por um momento. Nesse espaço da igreja tem o seu consultório, onde você atende também, e tem todo um trabalho social. Conta pra gente, como é que é isso? Bem, esse trabalho que eu fiz aqui, quando eu era pastor, comecei a trabalhar aqui, percebi que existem muitos problemas mentais, assim, psicológicos, enfim, psiquiátricos, numa comunidade desse tamanho. E que esse era um setor que estava, de uma forma geral no Brasil, né, as pessoas não têm muita facilidade para lidar com doença psiquiátrica, né, com problemas psíquicos, e escondem, omitem, e eu, a partir do lugar que eu ocupei aqui como pastor, eu sabia que em diversas famílias tem casos assim. Então eu comecei a fazer um trabalho aqui com essas pessoas, seja com as pessoas psiquiatrizadas, doentes, ou com os familiares. E a partir disso foi crescendo um trabalho especificamente voltado para a área do apoio psicossocial, psicológico, né? E para poder fazer esse trabalho de uma forma mais organizada, a gente criou um Instituto de Estudos e Práticas Interdisciplinares, que nosso princípio ético aqui é a interdisciplinaridade. Significa que nenhuma área do saber detém todo o saber. A religião não vai, de forma alguma, poder responder tudo. Ela pode responder algumas questões. A psiquiatria, a medicina, a psicologia, ninguém. Então, nós só podemos fazer jus ao ser humano parcialmente e nos aproximando com os nossos saberes. Né? E a partir juntando o saber de cada setor, né? Exatamente. E a partir disso, isso se desdobrou para fora dessa área da saúde mental. E passou a ser uma coisa que nós pensamos para todas as áreas, especialmente vivendo em São Paulo, onde nós temos diversos problemas sociais, ecológicos, que também esses problemas nós só podemos fazer criando parcerias. Né? Então, o Praxis é um instituto que cria parcerias com diferentes entidades, diferentes pessoas, onde alguém tem algum talento, alguma competência e possa pôr a serviço de uma outra necessidade. Né? Criamos redes. Né? Esse então, é um trabalho que surgiu aqui cerca de 10 anos e hoje já tem diversas frentes.